E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Vim aqui falar sobre um assunto, fazer uma reflexão. Eu quero que você veja essas imagens aí que eu vou colocar e vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos lá. Aí, para você que está agora assistindo o vídeo, isso aí é a cidade do Rio Grande do Sul, chamada Arroio do Meio. Toda essa devastação, ela ocorreu diante da tempestade, inundação e do caos que ocorreu no Rio Grande do Sul. E é bem da verdade que quando nós vemos isso aí, nós começamos a ver a primeira fragilidade humana, a força da natureza e aquilo que não temos como controlar. Ou seja, se tem uma coisa que a Bíblia diz, é assim, está lá em Efésios capítulo 6. Estejais preparado para o dia mau. E aí eu te pergunto, quantos de nós, antes e depois dessa catástrofe, vamos analisar sobre o que fez com que essa catástrofe chegasse? Uma das coisas que nós vemos aí pela política do globalismo é que aconteceu por causa da devastação do homem, por causa que a questão climática. E aí a pessoa está falando até sobre racismo climático, né? Em referência às pessoas que são opositores da fé. E todos na mesma cartilha estão dizendo sobre a questão de... isso é questão do homem que vem devastando a natureza, e aí a natureza agora ela decidiu se revoltar. Se você é desses, sinto muito te dizer, você está totalmente enganado. Porque se tem uma coisa que Deus criou o homem para ser servido da natureza, está em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Agora tem um personagem que ele entrou na história e ele realmente tem trazido a destruição desde quando ele entrou no cenário. Quando ele teve contato com o homem, ele trouxe o caos para o homem. Quem é esse personagem? João, capítulo 10, versículo 10, a parte A, diz assim: porque o diabo, o nosso adversário, ele veio senão a roubar, matar e destruir. É a tríade do caráter de Satanás. Ou seja, a função do diabo é acabar com a humanidade. Ele odeia o homem. Acoplado a isso, ou ao lado disso, nós vemos o quê? O homem, depois da queda, ele se distanciou de Deus. E distanciando-se de Deus, ele começou a sofrer influência daquele que é o maior adversário dele, o maior inimigo dele, o diabo. E o homem começou a virar as costas para Deus. A Bíblia vai dizer que existem as vontades de Deus. A vontade de Deus permissiva, absoluta, soberana. A vontade de Deus soberana, a criação é soberania de Deus, ninguém criou. Isso é um exemplo da soberania. Deus criou todas as coisas e tudo que foi criado por Ele. Nada seria criado se não fosse Ele.
E Deus, por ele ser Deus, uma divindade, ele simplesmente não existe. Em que sentido? Tudo que existe foi criado. Deus, ele é incriado. Ou seja, por ele ser Deus e ser soberano, ninguém tem a paternidade de Deus. Deus é e pronto. Por isso a Bíblia diz que quando ele chega para Moisés para se apresentar no povo lá no Êxodo, que estava cativo no Egito, a Bíblia diz que Deus chega para Moisés e diz que o eu sou o que sou te enviou, porque por outro nome eu não me fiz conhecido a ninguém, por esse nome não me fiz conhecido a ninguém. Ou seja, Deus, na verdade, ele é soberano em todos os aspectos. Então essa é uma das vontades de Deus, a soberania. A Bíblia diz que é a vontade absoluta de Deus. Vontades absolutas de Deus são atributos de Deus. Dia e noite, céu e inferno, vida ou morte, e dentre outras. E aí a última característica dos atributos de Deus é a vontade permissiva. Ou seja, Deus ele tem controle de todas as coisas, mas deixa a história se escrever. E aí, nesse contexto, é que o diabo tira proveito. Quando nós vemos catástrofe, tanto no Brasil quanto no mundo todo, nós vemos que a vida é feita de escolhas. E muitas vezes, o ser humano escolhe o seu caminho longe de Deus. E o diabo aproveita e ele começa a interferir na história do homem, trazendo o quê? Aquilo que eu falei em João, capítulo 10, versículo 10 da parte A. Roubar, matar e destruir. O que vemos no Rio Grande do Sul agora, nada mais é do que uma grande destruição. O homem, mesmo que ele desmatasse algo superior ao que ele faz em 10 vezes, ele não teria capacidade de trazer uma destruição tão grande. Por quê? Porque ela não seria simplesmente uma catástrofe localizada, seria total, o que não acontece. Talvez você deve pensar, não, então você quer dizer que tudo ali é culpa do diabo? Não, o diabo ele usa da parceria, ou seja, nós somos a matéria-prima e o diabo aproveita as legalidades que damos para fazer a destruição. A Bíblia diz, no capítulo de Jó, quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás se apresentou. E ele disse o seguinte, Deus disse para ele o seguinte, olha, vinde meu servo Jó, homem temente, prudente, se desvia do mal, e não há nenhum ser semelhante a ele, nenhum homem. A Bíblia diz que Satanás fala assim, também tu guardaste ele, aquilo que Zacarias fala, colocaste em torno dele um muro de fogo, um muro de proteção. E a Bíblia diz que quando ele fala isso, ele diz, deixa eu tocar para ver se ele não blasfema de ti. Ou seja, o diabo sabia que entre Jó e Deus havia uma proteção praticamente intransponível, porque Jó não dava legalidade, nem brecha, e Deus é fiel para com quem ele quer fiel com ele. No momento que Satanás fez o desafio, Deus permitiu, olha a vontade permissiva de Deus aí. E quando ele permitiu, a Bíblia diz que Satanás automaticamente começou a tocar gradativamente
na vida de Jó. E é interessante que eu e você não atentamos muitas das vezes para essas questões. Deus às vezes nos permite entender a ação dele nas nossas vidas, o cuidado dele para com as nossas vidas, para que o diabo não tire proveito. Mas nós, depois da queda, nós seres humanos, nós geralmente não analisamos essas questões. Nós realmente deixamos o diabo tomar proveito. E aí, quando nós vemos coisas como essa acontecer, nós vemos que Deus também permite que o caos aconteça para que o homem se volte para Deus. A Bíblia diz que o povo estava no Egito. E aí, quando eles estavam no Egito, o faraó começou a subjugar o povo, oprimir o povo. O povo fez o quê? Clamou a Deus, que é a única válvula de escape. Talvez você fale, ué, o que você está querendo dizer com isso? Quer dizer então que Deus gosta do caos para que as pessoas voltem? Não é, na verdade, uma questão de ele manipular a história? Deixa eu te falar uma coisa, para você que está me ouvindo, está vendo essas imagens do caos que aconteceu no Rio Grande do Sul. Se a sua mente consegue absorver somente isso, você continua numa ignorância profunda. Por que eu estou falando isso? Porque quem criou o homem foi Deus. A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que todo homem seja salvo. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora deixa eu te perguntar, Deus é o Senhor do Brasil? Essa pergunta nem é retórica, você pode responder, tanto no comentário como para você mesmo. Não é. Geograficamente, nós vemos que o Brasil é praticamente um continente. E se nós mapearmos a propagação do Evangelho no Brasil, infelizmente, o sul do Brasil é o local onde menos pessoas se voltam para Deus. Aí talvez você fale, você está querendo dizer então que o povo virou as costas para Deus e aí Deus chegou e deixou o diabo fazer isso tudo? Olha, eu não estou querendo, não, eu estou dizendo que quanto mais a gente se afasta de Deus, mais o diabo se aproveita disso para tentar fazer o que ele quer. Que é o quê? Matar, roubar e destruir. Ele não tem outra função. Então eu e você temos que entender o seguinte: não é que Deus quer que o homem sofra, ao contrário. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A questão é que, devido ao homem virar as costas e recusar a ação de Deus, o domínio de Deus em suas vidas, aí o diabo se aproveita. Foi o que tem acontecido no mundo todo, não é só aqui no sul. Então esse vídeo aqui é para você entender que o que aconteceu no sul são consequências da ação do diabo. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E aí a tua pergunta é, então por que Deus permite? Pelo fato de que os homens decidiram tomar a rédea das suas vidas. E aí, se eles tomaram a rédea de suas vidas, é a lei da semeadura. Você planta, mas você vai colher. Cada um é responsável por suas ações. Se você está disposto a viver a sua vida, você tem que entender que no decorrer e no decurso da vida tem as suas consequências, boas ou más. Então quero dizer para você que realmente olha para a situação, quase ninguém está tocando nesse assunto, não quer falar que isso aí é questão de realmente os homens terem virado as costas para Deus, mas eu vou te falar. O diabo, ele não é nosso amigo.
Talvez você pode ser do terreiro de Umbanda, pode ser do candomblé, pode ser da feitiçaria, pode ser da maçonaria, pode ter contato com o diabo, como eu já ouvi aí pessoas que se dizem são noiva de Satanás, outros são pai de santo e assim sucessivamente. Eu quero fazer uma pergunta e vocês me respondam com honestidade. Alguma vez você já ouviu o diabo, Satanás, ou Lúcifer, como é conhecido em algumas religiões, dizer, eu te amo? Ou seja, você nunca ouviu e nem vai ouvir. Por quê? Porque o diabo não ama ninguém. Ele odeia o ser humano. Ele simplesmente quer ver eu e você destruído. Nesse momento, o que ele está fazendo com todos aqueles que serviram ou não serviram a ele no sul é dando gargalhada, é satisfeito com a destruição que ele fez. O diabo é sujo e você e eu temos que entender a única proteção que temos, sendo limitados ou não, rico ou pobre, preto ou branco, você tem que entender, independente de quem você esteja, seja ou aonde você estiver, ele só veio para matar, roubar e destruir. Para roubar, matar e destruir. E ele nos odeia. E o que é interessante é que quando acontecem coisas como essa, do caos que está acontecendo, nós refletimos sobre uma questão. As enchentes do Rio Grande do Sul nos mostraram só uma coisa. Não houve acepção de pessoas. O cara com muito dinheiro ou o cara morador de rua foram afetados do mesmo jeito. Então eu quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte para você. É a mesma coisa que acontece quando falamos da morte. A única coisa que traz pé de igualdade à humanidade é a morte. Todos irão morrer. Eu que estou aqui e você, nós vamos experimentar a morte. A menos que cumpra-se a promessa, que ela irá se cumprir na verdade, mas que ela se cumpra quando estivermos vivos ainda. Jesus voltar nas nuvens para nos buscar. A Bíblia diz que eis que eu vos digo o mistério. 1 Coríntios capítulo 15, 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olho, ante a última trombeta. Importa que isto que é incorruptível se revide de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revide de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que foi dita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está o inferno a sua força? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, todos nós temos esse pé de igualdade que é a morte. A não ser se Jesus voltar, todos iremos morrer. E quando isso acontecer, Hebreus 9, 27 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, cumpre-se o juízo. Venhamos refletir sobre isso. Por quê? Porque Jesus vai voltar. E o que aconteceu, a Bíblia diz assim, é melhor ir no lugar onde tem luto, enterro. Porque ali se vê o fim de todos os homens. E os vivos tirem isso como lição. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça e que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida.